Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita paz a todos, muita harmonia. Estamos iniciando neste momento o nosso encontro desta noite do Portal da Luz e vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos reunir em pensamento neste momento, com esta corrente de luz, de amor, que coordena o Portal da Luz de Rondinha. Então vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a Eurípides Barçanufo, com toda a sua corrente de amor, de luz, com seus trabalhadores, que nos amparam no Portal da Luz. Nós queremos rogar a estes amigos espirituais vibrações de muita paz, de muita harmonia, de saúde, de equilíbrio, para todos os lares que estão se conectando conosco neste momento. Que estes bondosos amigos espirituais possam levar a cada coração a vibração de paz, de harmonia, de saúde, que todos estamos precisando. Que possamos também, durante o transcorrer desta atividade, refletirmos, sobre a nossa responsabilidade de estarmos encarnados aqui no planeta Terra neste momento. Que os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos de luz, também nos amparem neste momento. Que assim seja. Então é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre um assunto bastante palpitante que nós achamos. Nós vamos conversar sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra monumental que agora em abril passado completou 157 anos estando entre nós na humanidade. Como é que ela foi construída? Como é que Allan Kardec elaborou esse trabalho inspirado pela espiritualidade, amparado pelos espíritos de luz, de harmonia, que o ajudavam na sua missão transcendente de trazer à Terra a terceira revelação. E nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, a nossa conversa, lendo para vocês o prefácio que Allan Kardec colocou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio é muito importante e diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas nossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito Verdade é que assina essa mensagem extraordinária, que foi recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também criada por Allan Kardec, em 1858, 1º de janeiro de 1858. Pois bem, como é que Kardec chegou à conclusão que tinha que elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele havia lançado já o Livro dos Espíritos em 1857, a primeira edição, no ano seguinte a segunda. Logo em seguida, ele sentiu a necessidade de fazer uma orientação sobre a mediunidade, o guia para os médiuns, para os trabalhadores que iam fazer o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, e lançou o Livro dos Médiuns. E já fazia 7 anos que o Evangelho segundo, que o Livro dos Espíritos tinha sido lançado, com todos aqueles esclarecimentos, com toda aquela revolução que ele causou. E Kardec, quando ele publicou o Livro dos Médiuns, ele já achava que tinha terminado a tarefa, que estava completa, porque
tinha trabalhado ali toda a base da doutrina espírita, a base filosófica toda no Livro dos Espíritos, filosófica e científica muitas vezes. E com o lançamento do Livro dos Médiuns, que servia para ser guia, para nortear esta comunicabilidade com o plano espiritual, estaria pronta a doutrina. Mas ele começou a perceber que realmente faltava alguma coisa para completar o trabalho, faltava alguma coisa. Porque na época em que ele vivia, como é que estava a situação no mundo, na Europa, né? Era a primeira revolução industrial, a motriz de tudo era a máquina a vapor, né? As comunidades rurais dos vários países da Europa, de vários países do resto do mundo, começaram a ter que ir para as cidades, as grandes cidades, né? Porque a vida rural ficou impraticável. A produção em massa, né, das fábricas começou a chamar a atenção dessas pessoas pobres, paupérrimas, que começaram a ir para as grandes cidades. E Paris, onde Allan Kardec estava morando e tinha a sua atividade, ficou com uma população imensa de pessoas pobres, necessitadas, que iam para trabalhar nas fábricas. As fábricas eram consideradas casas de horror, porque a fornalha tinha que estar sempre acesa, aquela queima extraordinária. Foi quando houve, né, uma devastação, inclusive, das florestas, pela necessidade da força motriz, né, das indústrias, das fábricas. Então, as fábricas eram um local extremamente insalubre, né, com aquela fumaceira, com muita gente trabalhando e muitas crianças, porque a criança era a mão de obra mais barata, mais simples, né? E nas portas das fábricas haviam aquelas pernas de pau, porque as crianças não alcançavam muitas vezes nas fornalhas para colocar lenha, né? Para aquele fogo estar sempre aceso e produzindo o vapor que necessitava para movimentar as máquinas, né, da fábrica. Então, e também os patrões davam também prioridade para empregar as mulheres, que eram uma mão de obra mais barata. E o trabalho, queridos amigos, era de 12 a 14 horas por dia, não havia praticamente descanso, né? E não tinham direito a nada, não havia leis, não havia sindicato, então as pessoas eram extremamente exploradas. E os homens sobravam, não tinha mercado de trabalho para eles, para os homens, porque a mão de obra era mais cara e os donos das fábricas preferiam gastar menos. Então Allan Kardec via toda aquela miséria, aquela pobreza, né? Os homens se embriagando, né? Se suicidando em grande escala. Houve um grande período de suicídios, especialmente em Paris, no Rio Sena, né? Porque não havia um sentido da vida, né? As pessoas estavam perdidas. E então Kardec, quando ouviu o apito da fábrica, né, já à noite, já quando terminava o expediente da fábrica, as pessoas passando cansadas, famintas, né, para ir para os seus guetos, para ir para os seus pardieiros, no outro dia de madrugada seguinte, eles já estavam de novo trabalhando. Então Kardec, quando via esse sofrimento todo, imagina que nós estamos quase passando uma coisa muito semelhante, né, nos dias de hoje, né? Então, quando ele via o sofrimento das pessoas, né, como é que as pessoas iam encontrar consolo? Mas ele se baseava muito no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando ele pergunta, né, para a espiritualidade qual é o modelo e o guia que a humanidade pode seguir, ele havia perguntado quando estava elaborando o Livro dos Espíritos. E os Espíritos deram a menor resposta do Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus. Então, se Jesus era o guia, o modelo, talvez nos seus ensinamentos estivesse, né, a resposta para aquilo que ele buscava, né, estivesse a consolação que ele estava esperando. Então, sem comentar nem com Amélie Boudet, com ninguém, ele fez um pacto com ele mesmo, que ele ia estudar profundamente, né, o Novo Testamento, os 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos, enfim, e ia estudar com profundidade. Mas para isso ele ia ficar recluso, ele ia esperar o mês de setembro de 1863,
quando era o período do verão e era férias, né? E aí a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ficava então em recesso. E aí então ele ia aproveitar esse período para aprofundar esse estudo e ver como é que ele ia construir essa nova obra. E tudo em silêncio, nem para os médios ele não colocava, nem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ele não colocava essa angústia e a proposta que ele estava fazendo para ele mesmo. Então ele aproveita o setembro de 1863 e vai para a casa de campo que eles tinham em Santo Andrés, né, às margens do Oceano Atlântico, né, próximo, não era tão distante a Paris, e lá ele fica sozinho, porque a Amélie Boudet fica em Paris, atendendo as suas atividades, e ele então ele fica recluso lá, por mais ou menos uns 20 dias, e aí ele passa a estudar com profundidade, de 14 a 16 horas por dia, até mais. Ele iniciava a madrugada e entrava a noite adentro, a estudar e analisar os 4 evangelistas, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí deste estudo, ele vai, mas ele tinha dúvidas, né, porque ele não tinha trocado essa ideia com ninguém. Então ele manda uma correspondência para D'Alembert, que estava em Paris, que é o médium que ele mais confiava do grupo todo da Sociedade Parisiense de Estudos, que era um médium extremamente seguro, né, firme. Então ele manda perguntar para o médium, através de uma carta, se o médium podia receber uma mensagem mediúnica para ele. Ele não disse qual era o assunto que ele queria nem nada. E a troca era rápida, porque o local era próximo, e o médium então manda para ele a mensagem que um espírito mandou. E o espírito era nada mais, nada menos que São Luís, o grande mentor de todo esse trabalho, né, grandioso da codificação espírita. E sem ele dizer do que ele queria, o São Luís, entre outras coisas, na mensagem, o São Luís diz o seguinte: a obra terá influência considerável. A dúvida sobre o objetivo do Espiritismo precisa ser dissipada. Lançai a semente que te confiamos. Chegou o tempo da terra a emergir do nevoeiro que obscurece a inteligência. Apressa a tua obra. Cabe a ti mostrar em que consiste a verdadeira doutrina cristã. E assinado São Luís, né? Aí então ele entendeu, né, que o Espírito, São Luís sabia que toda a espiritualidade, né, que na verdade ele tinha recebido era a intuição de fazer esse trabalho, né? E ele então começa a realizar essa tarefa, a dar continuidade a esses estudos que ele estava fazendo. E ele então trabalhava muito, né? E esse labor dele era nesse absoluto sigilo, só depois então com a mensagem de D'Alembert é que ele vai então compreender que a espiritualidade estava muito atenta ao que ele estava fazendo. Mas São Luís na mensagem ainda diz mais: a obra requer não só isolamento, mas o mais completo recolhimento. O Espiritismo dará um passo à frente no rumo das aplicações, quer dizer, agora é que vai ser aplicada, né? Vai se viver este momento, né? E realmente Kardec se esforça, e no final de 20 dias, um pouquinho menos, o livro ficou pronto. Ficou pronto, era o final de setembro de 1863. Mas o Espírito de São Luís disse para ele: tem que aguardar a ordem para poder publicar, não vai ser agora, nós vamos dar a ordem quando for a hora. E realmente foi só no início do ano que ele teve ordem de poder encaminhar para o manuscrito, né, para o editor Didier, que fazia já tinha feito o livro, as 2 edições do Livro dos Espíritos e mais a do Livro dos Médiuns. E aí quando ele levou lá, tudo manuscrito, não é? Vejam vocês, isso nós temos que entender o trabalho que dava, né? Não Kardec ali escrevendo, imagina o maçudo de papel que ele levou. E Didier logo pergunta para ele: mas qual vai ser o título da obra? Ele não tinha ainda o título, né? Ele não tinha o título, porque ele pensava, o primeiro título foi a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Didier então publica o livro, e o livro vai sair, vai ser
lançado justamente na data em que a doutrina espírita completava 7 anos, 18 de abril de 1864, né? E vai se inaugurar aí o período religioso do espiritismo, né? O progresso moral, né? Jesus de volta à Terra, né? Nós vamos encontrar no capítulo 1º, na parte das instruções dos espíritos, uma informação muito interessante, né? De um espírito que se chama espírito israelita. Ele vai dizer o seguinte: a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Está no 1º capítulo, né, desta obra, né? Então, vejam como é que Kardec vai organizar, né? Ele vai colocar no frontispício, na primeira página do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Quer dizer que agora é a vivência, né? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos como é que nós temos que ser, que agir, né? Então, fé inabalável, vai colocar ele ainda, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta que é a fé inabalável, né? E no prefácio ele vai colocar essa mensagem que nós já lemos, né? Que é assinada pelo Espírito Verdade. E na introdução que ele vai fazer, porque ele vai dar toda a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem que ser lida por nós com todo o critério, né? Com toda a atenção, porque ele vai pôr qual é o objetivo da obra e como é que ele organizou isto, né? Naqueles 20 dias que ele ficou recluso, né, em Santo Andrés, como é que ele organizou? O que ele fez? Aquele raciocínio extremamente científico que ele tinha, né? Ele organizou as matérias do Evangelho em 5 matérias. Os atos comuns da vida do Cristo, e tem cada evangelista, né, os atos comuns da vida do Cristo, ele foi listando os milagres de Jesus, como é que apareciam em cada um dos 4, as predições que Jesus fez, as palavras depois que foram tomadas por dogmas pela igreja e o ensino moral. Numa última listagem, o ensino moral. Onde é que estava o ensino moral? Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. E aí, então, ele vai optar, né, pelo ensino moral, né, que é uma obra, e ele vai dizer o seguinte: os artigos do Evangelho segundo o Espiritismo compõem um código de moral universal sem distinção de credo. É uma obra para uso de todas as religiões, né? Esse livro põe ao alcance de todos a moral evangélica. Então, todas as religiões até podem se basear nesse livro, né? Podem ter, porque ele não vai apresentar controvérsia em nenhuma religião. E Kardec, na segunda parte da introdução, ele vai trabalhar no controle universal do ensino dos espíritos. Ele vai nos dizer o seguinte, que inúmeros médiuns, né? A propagação foi sendo feita por inúmeros médiuns em diferentes lugares, mas com a mesma informação, né? Essa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Quer dizer, médiuns que se desconheciam, que até tinham outros idiomas, traziam a mesma informação, né? Então, o princípio, ele vai nos colocar aqui, da concordância universal, a voz unânime dos espíritos que garante, né, os princípios não vêm de uma pessoa só, né, mas vêm dessas informações que chegam desta forma, né? Depois ele vai botar umas notícias históricas aqui, o significado das palavras que vão aparecendo nos evangelistas. Depois, na quarta parte da introdução, ele vai falar sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da ideia cristã, né, do ensino da ideia cristã e do espiritismo. E ele põe um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. E como é que ele compõe, então, como é que ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo? Depois do prefácio, né, que nós lemos, da introdução, ele vai organizar por 28 capítulos.
28 capítulos, né, que reúnem os ensinos morais de Jesus, organizados por ele, numa sequência lógica, que facilita a compreensão das leis divinas e a sua vivência, e até o que está no livro dos Espíritos também. Então, todo o capítulo do Evangelho segundo esses 28 capítulos, eles têm por base uma ou mais passagens evangélicas que focam o tema moral que o mesmo aborda, né? Seguido por uma explicação criteriosa de Allan Kardec. É belíssima, né, a parte de explicação que Kardec faz dessas passagens evangélicas. Mas dos 28 capítulos, em 22, ele coloca as instruções dos Espíritos. As instruções dos Espíritos, né? Porque ele havia recebido muitas mensagens de cunho evangélico nesse período de 5 anos, de 1858 a 1863, ele recebeu muitas e muitas mensagens, muitas comunicações. Ele contava, quando ele foi para fazer o estudo, foi fazer o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha 3.600 mensagens, isso ele relata, 3.600 comunicações mediúnicas, recebidas de vários pontos da Europa, principalmente, e até em idiomas diferentes, mas ele era poliglota, né? E Kardec conhecia alguns idiomas, e dessas 3.600, ele vai analisar todas e vai ver que 3.000 são de uma moral irreprochável, tá muito bem. Mas 300, apenas 300, ele considera publicável, 300 publicáveis, e 100 são de mérito excepcional. E aí ele vai concluir, né, no mundo invisível como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. É o que nós estamos vendo hoje, né? Uma enxurrada de livros pseudo-espíritas por tudo que é lado, e estudar a base da doutrina, as obras básicas, os livros extraordinários que existem, está sendo deixado de lado, né? Tudo para ler essas novidades. Então ele aconselha tudo pesar e amadurecer, submeter a mais severa razão, como ele fez para fazer esta obra, né? Submeter a mais severa razão. Então, nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos, desses 22 capítulos que ele coloca, as instruções dos Espíritos, nós vamos perceber, né, que ao total são 109 mensagens. 109 mensagens que ele selecionou, né, e coloca, complementando, né, aquelas informações que os Espíritos vão dando para ele durante aqueles 5 anos. Né? Então tem mentores como Fenelon, São Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Lacordaire, São João Lázaro, né? Tem até Hahnemann, o Espírito Verdade, né? Que o próprio Jesus, que emana a mensagem dele mesmo, tem mensagem de Emmanuel, né? Uma mensagem de Emmanuel sobre o egoísmo extraordinário, Francisco Xavier, Cáritas. Tem também, o Divaldo reconhece uma mensagem de Joana de Ângeles, mas que ela assina como um espírito protetor, que é sobre a paz, a paciência, né? Então, assim, e outros assinam o espírito protetor, né? Então, e Kardec vai, então, fazer, né, esse trabalho extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que merece o nosso estudo, merece a nossa atenção, cada vez maior a nossa análise sobre esta obra extraordinária. E é, então, sobre este trabalho que nós gostaríamos de ter trazido para vocês nesta noite, né? Vamos agora nos debruçar, né, individualmente, estudando e lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das grandiosas obras da nossa codificação. Então, nós desejamos muita paz a todos, muita harmonia. Vamos agradecer, né, neste momento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos mentores amigos do Portal da Luz, né, mentores queridos que nos abençoem, que nos amparem, que nos deem forças nesses momentos difíceis que nós estamos passando aqui no planeta Terra, mas que, por certo, estamos tendo assim esse amparo muito grande de toda a espiritualidade superior. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção.